A morte misteriosa do Papa, João Paulo I. Como um Papa morre apenas 33 dias após sua eleição. E o mundo simplesmente aceita isso como um infarto fulminante. Por que documentos somem, testemunhas mudam suas versões e o Vaticano se fecha em silêncio absoluto? Estaríamos diante de um dos maiores encobrimentos da história moderna da Igreja Católica. João Paulo I, o Papa do Sorriso, foi eleito em 26 de agosto de 1978. Era amado, carismático, humilde, mas sua simplicidade escondia uma vontade feroz de reformar as entranhas do Vaticano. E talvez, justamente por isso, ele tenha se tornado uma ameaça. Luciani, como era chamado antes de se tornar Papa, não era o favorito. Seu nome sequer circulava entre os principais cotados para ocupar o trono de Pedro. Mas foi exatamente ele quem saiu fumando a bruma do conclave. João Paulo I queria uma igreja mais transparente, mais próxima do povo. E dizia, sem rodeios, que iria limpar o Vaticano por dentro. Ele não temia confrontar o poder, mesmo que esse poder vestisse batinas ou usasse anéis episcopais. Seu plano? Investigar escândalos financeiros, afastar membros suspeitos de corrupção e mudar a estrutura de poder do Banco do Vaticano. Um projeto ambicioso, ousado e perigoso. Mas então, 33 dias depois, um corpo é encontrado inerte na cama papal, sem autópsia, sem investigações profundas, com versões contraditórias sobre até mesmo quem o encontrou morto. A explicação oficial: infarto fulminante. Mas algo não batia. O Vaticano anunciou que ele havia sido encontrado pela freira que lhe levava o café. Depois, mudaram a versão. Teria sido seu secretário. Mais tarde, alegaram que o Papa estava deitado com os óculos no rosto e papéis nas mãos. Mas testemunhas próximas afirmam que ele jamais dormia com os óculos. E por que ninguém chamou um médico imediatamente? Por que, ao invés disso, o corpo foi preparado às pressas para o velório? E mais, por que o Vaticano recusou fazer uma autópsia? O próprio porta-voz da Santa Sé disse que não era tradição realizar autópsias em papas, mas essa mesma tradição não impediu que investigações internas fossem feitas em pontificados anteriores. Ali, pela primeira vez em séculos, parecia haver uma verdade que precisava ser escondida. A morte de João Paulo I ocorre em meio a escândalos envolvendo o Banco Ambrosiano, o IORRE, Instituto para as Obras de Religião, conhecido como o Banco do Vaticano, e a sombria loja maçônica P2, organizações envolvidas com lavagem de dinheiro, máfia e financiamento de causas escusas. E quem estava na mira do novo Papa? Justamente nomes ligados a esses círculos perigosos. Entre eles, o arcebispo Paul Marcinkus, então presidente do Banco do Vaticano, acusado de estar envolvido em transações bilionárias suspeitas. Luciani sabia e queria afastá-lo, mas mexer com poderosos dentro da Cúria Romana não era tarefa fácil. Marcinkus era protegido por uma elite que não admitia ser desafiada. Luciani também planejava transferir cardeais envolvidos em escândalos sexuais e financeiros. Estava prestes a fazer mudanças drásticas. Teria ele ido longe demais? Segundo o jornalista David Yallop, autor do polêmico livro Em Nome de Deus, João Paulo I foi envenenado. Yallop aponta ligações entre o Vaticano, a máfia italiana e a loja maçônica P2, que teria infiltrados dentro da própria igreja. Entre os suspeitos, banqueiros, políticos e até membros da Cúria. Curiosamente, um dos envolvidos no escândalo do Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, apelidado de O Banqueiro de Deus, foi encontrado morto em Londres poucos anos depois, enforcado sob uma ponte, com tijolos nos bolsos, oficialmente suicídio, mas até hoje considerado por muitos um recado mafioso. Outras testemunhas importantes também morreram de forma suspeita, sumiram ou se calaram, e aqueles que ousaram falar acabaram desacreditados publicamente.
Houve até relatos de que João Paulo I havia recebido uma lista com nomes de cardeais maçons e que pretendia excomungá-los. Imagine um papa recém-eleito ameaçando destruir o poder de décadas que se escondia atrás das cortinas de veludo do Vaticano. Não é difícil entender por que ele seria considerado perigoso. A morte súbita e silenciosa foi para alguns conveniente. Mas os sinais de mistério não param por aí. Na noite anterior à sua morte, Luciane teria demonstrado extrema inquietação. Teria recebido documentos comprometendo figuras-chave e teria dito a um dos secretários: amanhã faremos mudanças importantes. Mas esse amanhã nunca chegou. Não houve despedida, não houve justiça, não houve verdade. João Paulo I foi substituído por João Paulo II. E com isso, um novo capítulo da Igreja começou. Mas as perguntas continuam sem resposta. Será que a morte de João Paulo I foi realmente natural? Ou teria sido um aviso, uma execução silenciosa para proteger interesses ocultos? Quantas verdades ainda estão enterradas nos arquivos secretos do Vaticano? Quantas vozes foram caladas para que o sistema permanecesse intacto? E se o Papa tivesse vivido, que igreja teríamos hoje? É impossível saber, mas uma coisa é certa: a história oficial nunca convenceu completamente e talvez nunca vá convencer. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.